as comissões realizarem os eventos e não só o apoio, estar junto ao nosso lado, defendendo os interesses da nossa classe de uma forma irretocável. Meus parabéns, meu presidente. Nos honra muito tê-lo na nossa frente, nos dirigindo e tudo mais. Aproveito para cumprimentar também aqui o Dr. Henrique Dias, coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho. Cumprimentar também o Dr. Danilo Paranhos, eu não consegui localizá-lo, mas deve estar por aí, coordenador da Comissão de Direito Sindical. Esse é um evento idealizado pelas 3 comissões, que com o intuito primordial nesse primeiro encontro de promover, discutir nossas preocupações e desafios para defender nossos interesses diante dessa nova justiça do trabalho. No dia 8/7, faremos um outro grupo de estudo sobre audiências telepresenciais e no dia 15/7 de julho, um evento sobre ônus da prova. Tudo isso visando a capacitação dos advogados nessa nova realidade que estamos nos encontrando. Cumprimento também o vice-presidente Dr. Henry Atic, o Dr. Milton de Mello, conselheiro dessa subseção, e demais coordenadores e conselheiros que estão aqui presentes. Então, primeiramente, eu passo a palavra para o presidente da nossa subseção, Dr. Marcelo Henrique. Meu mouse funcionou? Doutor Davi Quintiliano, doutor Henrique Dias, doutor Danilo Paranhos, coordenadores de 3 importantes comissões, e especialmente do nosso direito do trabalho, justiça do trabalho e direito sindical. Receba os meus cumprimentos por mais este evento em prol da advocacia. E, em nome dos senhores, eu quero cumprimentar meus amigos advogados e advogadas que estão aqui nos prestigiando com a presença nesse momento difícil, em especial para muitas famílias que perderam entes queridos e que nós, com certeza, vamos superar e voltar à normalidade da nossa profissão, da nossa ordem. Quero também cumprimentar meu amigo, irmão que está ao meu lado, junto com os demais diretores, o doutor Henry Atic, nosso vice-presidente, que sempre tem contribuído. E junto com ele, quero agradecer a presença do Dr. Milton de Mello, nosso conselheiro seccional, que nos representa no estado de São Paulo. A advocacia de São José do Rio Preto tem 4 conselheiros, junto de Milton, Suzana, Odinei e Donato. E isso nos orgulha muito e nos dá a tranquilidade de estarmos aqui dirigindo a nossa sucessão. Quero também cumprimentar de forma muito calorosa este causíndico, nosso professor, Dr. Luiz Carlos Mello, que, além de todo o conhecimento que tem, uma pessoa que tem o perfil da boa-fé, que tem um perfil da conciliação, que tem um perfil de fazer. Então, receba deste presidente o agradecimento por todo o trabalho e o esforço que tem dedicado para a nossa ordem, como já foi vice-presidente desta subseção, e que nos orgulha com o seu ensinamento nesta noite. Muito obrigado e um abraço a todos, que tenhamos uma ótima reunião. Bom, primeiramente eu lembro a todos o pedido para deixar os microfones fechados nesse primeiro momento, para não dar interferência na exposição. E dizer assim, que diante desse cenário turbulento que estamos vivendo na advocacia trabalhista, não havia outro nome para chamar aqui para esse evento, a não ser o Dr. Luiz Carlos Mello. O Dr. Luiz Carlos é mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, de Bauru, professor universitário, e ele é membro da Comissão de Relacionamento Institucional com o TRT da 15ª Região, pela OAB de São Paulo. Dr. Luiz Carlos, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. A palavra é sua, fique à vontade. Caríssimo Davi Quintiliano, presidente Marcelo, vice Henry, Milton, amigos, eu percebo que há vários amigos aqui nessa nossa oportunidade, nesse encontro, e fico muito, muito, muito feliz pelo convite, que possamos aqui debater, trocar ideias, e que essas informações ou essas
trocas de experiências nos possam ser úteis para o enfrentamento dessa situação, desse momento difícil, não é? E a gente, lamentavelmente, se depara com, mais uma vez, aquelas circunstâncias que demandam alterações legislativas ou adequações de procedimentos, e isso, obviamente, por aplicação daquela teoria do Miguel Reale, bem antiga, do fato, do valor e da norma, né, a teoria tridimensional, e diante das circunstâncias a gente vai tendo algumas valorizações, e justamente nesse processo a gente tem que tomar cuidado para que, com todo respeito, não prejudiquem a advocacia que vem sendo vítima de uma série de medidas aí que a gente não entende muito bem a razão, vêm sendo tomadas até pelo próprio Poder Judiciário. Então, dentro desse contexto é que nos preocupa o posicionamento de parte do Poder Judiciário em fechar os olhos para a realidade, em ficar mais preocupado com produção, com número e pouco se interessando com a qualidade do serviço prestado ou com a satisfação da entrega da prestação jurisdicional justa e adequada. Bom, a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, não é? Nasceu, teve um embrião lá em 1923, com a criação pelo decreto 1627 do Conselho Nacional do Trabalho, que tinha uma função de resolver alguns conflitos, mas era um órgão mais assim de estudo que tinha a finalidade, obviamente, de trazer informações, adequações, impor limites à exploração do trabalho. Esse conselho ele era integrante do Poder Executivo e ele acabava sendo provocado por algumas demandas, algumas necessidades, inclusive quem tiver interesse em história, né, na página do Tribunal Superior do Trabalho, você tem alguns autos findos da época do Conselho Nacional do Trabalho e é bem interessante você verificar como as coisas aconteciam, né? Então, os processos são digitalizados, é muito interessante. Mas a gente teve a Justiça do Trabalho caminhando para o Poder Judiciário, propriamente dito, depois de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal que atribuiu eficácia, o caráter jurisdicional, a uma decisão desse Conselho. E depois dessa decisão, obviamente, em 1946, a Constituição Federal reconheceu e incluiu a Justiça do Trabalho como integrante do Poder Judiciário. Desde então, nós tínhamos aquela estrutura antiga, não é? Com juízes leigos, os chamados vogais ou classistas, que permaneceram na atuação do processo na fase de conhecimento até o ano de 1999, quando a emenda 24 extinguiu a representação paritária. Em 2009, a emenda 45 ampliou consideravelmente a competência da Justiça Especializada, a ponto até do desembargador Jorge Souto Maior passar a chamar a Justiça do Trabalho de Justiça Comum, porque ela teria perdido, se fosse interpretada ao pé da letra, as disposições incluídas lá. Mas, paralelamente a isso, nós temos, dentro dessa linha evolutiva, em 1999 já, a possibilidade de você peticionar por facsimile. Então, você podia usar fax. Olha que coisa sensacional. Você poderia atravessar uma petição usando fax. Estamos no reconhecimento lá pela Lei 9.800, em 99. Por uma medida provisória, foi instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o IPC Brasil, né? E aí a gente passou a poder ter a Justiça do Trabalho, que foi a possibilidade, ou a instituição do famoso EDOC, que é um sistema integrado de protocolização de fluxos de documentos eletrônicos, por meio do qual você digitalizava sem a necessidade de fazer o protocolo físico, facilitando bastante a atuação da advocacia. Isso em 2005. Em 2006, vem a lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial. E aí a gente passou a ter essa preocupação ou essa inovação que, num certo momento, nos assustou bastante, porque você não tinha mais o papel, a folha,
né? Aquela preocupação da audiência, o registro da audiência, você não tinha mais que assinar a ata, quer dizer, algumas coisas aconteciam e você não tinha controle para checar se, de fato, teria havido ou não alguma alteração naquela ata, mas isso acontece, foi implementado e até hoje está aí à disposição. Quer dizer, paralelamente a isso, nós tivemos que nos preocupar com a advocacia, precisou se equipar, não é? Então, antes, ela tinha que se preocupar em ter um computador ou uma máquina de escrever lá atrás, depois um computador, mais para frente um fax, não é? Depois, com o advento do PJE, scanner, o token, né, com a sua assinatura digital, um monitor extra para você consultar, fica mais fácil para você trabalhar. E agora veio essa Covid, né? Esse Covid-19 que nos assombra e dificulta, obviamente, a nossa atuação, já que a atividade presencial foi proibida, né, nos fóruns trabalhistas ou nos fóruns em geral. E aí a gente tem, então, a necessidade de se preocupar com novas tecnologias. Quer dizer, você precisa passar a ter um plano de internet que consiga atender à demanda, porque você vai precisar fazer audiências por videoconferência. Então, a recomendação, justamente pelo fato do TRT-15 ter adotado esse Google Meet, quer dizer, há uma possibilidade de você optar por esse ou aquele mecanismo, já que o artigo 15, parágrafo 1º do ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho possibilita que os regionais estabeleçam ali qual vai ser a ferramenta a ser utilizada, mas então, no nosso caso, é recomendável que você use o navegador do Google Chrome, né? Tenha um e-mail do Gmail, e a ASP atende essa necessidade, porque você vai passar a receber os links com a audiência por e-mail. Essa é uma outra preocupação que a advocacia precisa ter a partir de então. Então, mudou, muita coisa mudou, né? E o que mais assusta, né, nesse meio termo, é que a gente tinha, ou vinha trabalhando de uma maneira, uma série de alguns apontamentos burocráticos que demandavam, obviamente, algum cuidado, e nós passamos a ter, num primeiro momento, a dificuldade até para fazer saques, não é, das nossas guias. Então, saía a guia, como é que você fazia? O banco estava fechado, você não conseguia fazer o levantamento, não conseguia fazer a habilitação. E aí aquele problema todo que a gente sabe enfrentado pela advocacia a partir de março desse ano. Bom, só a título de ilustração, nós temos uma portaria conjunta, no nosso caso aqui, artigo 5º, parágrafo 1º da portaria conjunta do Gabinete da Presidência, da Vice-Presidência Administrativa, da Vice-Presidência Jurisdicional e da Corregedoria Regional, então uma portaria do TRT-15, que possibilita a transferência direta de valores. Então, você, fazendo requerimento para utilização lá do chamado SISCOM-DJ, você pode atravessar a petição, informando esses dados e solicitar que os valores sejam transferidos da conta judicial diretamente para a conta que for indicada. Quer dizer, isso aqui como uma dica ou uma medida para facilitar, pelo menos, o recebimento daquelas guias, o que muita gente ficou impossibilitado de fazer por muito tempo, março, abril, quer dizer, isso já está disponível, já pode ser utilizado. Então, esse ponto digno de registro. Mas, assim, do ponto de vista da atividade jurisdicional, o que nos preocupa, e muito, é a questão de audiência, não é? Como é que nós vamos fazer as audiências? Poxa, você já tem aqui a informação, é para usar as plataformas. Tudo bem, você vai usar a plataforma, mas e se você, por exemplo, vai advogar para a empresa e a empresa está fechada, o teu escritório está fechado e você está com prazo para apresentar a defesa? Como é que você vai fazer para justificar a não apresentação ou para requerer o adiamento da audiência, mesmo que seja uma audiência para tentativa de conciliação, uma audiência designada como inicial? Como é que você vai fazer? Existe algum mecanismo para fundamentar a não penalidade, e aí vale tanto para o empregado como para o empregador, se eles não tiverem condições de assistir à audiência ou de estar presentes na audiência? Existe fundamento? Basta que você peticione,
e o juiz vai deferir? Será? Então, isso a gente precisa seguir e avançar, né? Nós temos lá no ato número 11 do Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a previsão no artigo 8º, inciso 2º, daquele momento em que houve a determinação para que fossem retomadas as audiências, que isso se faça observando. No item 2 do artigo 8º, nós temos a possibilidade de justificativa ao não comparecimento, equivalente à não participação em videoconferência das partes, advogados, testemunhas e até do MP. Então, eu não tenho como participar. Por quê? Porque eu não tenho equipamento, porque eu não tenho condições. Mas é simples. Aí, a parte vai ao advogado, vai ao endereço, vai ao escritório. Tá, se ela não pode ir ao fórum por uma questão de proteção, por medida sanitária, por que ela pode ir ao escritório? A pimenta no tum dos outros. Então, como é que é isso? Se não pode ir lá, não pode vir aqui também, né? Não, vamos fazer audiência, vamos designar audiência e o advogado pega a testemunha, leva a testemunha. Se não pode ir ao fórum, por que pode ir ao escritório da advocacia? Não, vamos fazer o seguinte, a OAB disponibiliza uma sala. Por que pode ir na OAB e não pode ir ao fórum? Que diferença tem? A atividade jurisdicional não é da OAB, a atividade jurisdicional não é do escritório da advocacia. A atividade jurisdicional é do Poder Judiciário. Então, isso é incumbência do Poder Judiciário. Primeiro ponto. Então, a questão da justificativa. Bom, vamos ter que realizar audiência. Vamos. Por quê? Poxa, tem que ter entrega da prestação jurisdicional. Como é que pode? Tá, vamos ter esse caminho. Então, existe a apresentação de uma justificativa para que não seja realizada a audiência. Mas nem todo mundo quer que a audiência seja realizada e nem sempre é por esse ou aquele motivo. Bom, a circunstância aqui, nós vamos trabalhar com a questão da boa-fé. É importante que o princípio colaborativo venha junto com a questão da boa-fé, mas que também atenda à segurança, à saúde. Nós estamos passando um momento agora de pico na nossa região. Quer dizer, aquilo que aconteceu lá em São Paulo, há 2, 3, 4 semanas atrás, nós estamos vivendo aqui. Então, não é uma situação que dá para fazer, com todo respeito, não é uma gripezinha, isso tem efeitos, porque nós viramos vetores. Então, todas essas consequências demandam cuidado. Bom, mas nós já temos ordenamento jurídico possibilitado ou implementado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, e aí você pode buscar lá na Resolução 314 de 2020, precisamente no seu artigo 3º, e esse dispositivo é muito relevante, né? O artigo 3º, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º da Resolução 314. Lá você tem fundamentos para adiar a realização da audiência, para, inclusive, requerer a suspensão da audiência, seja ela audiência inicial, seja ela audiência de instrução. Mais precisamente a questão da instrução, que nós vamos discutir e tratar daqui a pouco. Mas, assim, eu preciso montar uma defesa com base em documentos. Se não tem ninguém na empresa para me possibilitar essa prova, para me encaminhar essa prova, como é que eu vou fazer a defesa? Da mesma maneira, teria que haver uma medida para possibilitar a suspensão até do prazo prescricional para as demandas trabalhistas, para o ajuizamento da ação trabalhista. Não é? Porque durante o período de pandemia, mas o fórum está funcionando. Tudo bem, então é essa circunstância. Mas e se eu demonstrar a impossibilidade de tomar a medida judicial ou a medida necessária para implementar, para ajuizar a ação adequadamente? A petição inicial deve vir acompanhada dos documentos em que se fundamenta. É o que diz o artigo 787 da CLT. Quer dizer, até por questão de boa-fé, então nós temos que seguir nesse caminho. Possíveis argumentos para um requerimento de adiamento da audiência para apresentação da defesa ou até mesmo para a realização da audiência. Então, para não ter suspensão, para não ter sanção processual, que no caso do autor, do reclamante, é o arquivamento do processo, e no caso do reclamado, seria
a revelia além da confissão ficta. Bom, esse artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, ele prevê que os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática, a ser apontada por qualquer dos envolvidos, devidamente justificada nos atos, deverão ser adiados. Então, justificou, não posso por causa disso, disso, disso. Tá? Eu justifico nos autos, não há uma exigência de comprovação, é uma justificativa. Então, não é porque eu quero, é porque eu preciso. Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação e uma série de atos, né, inclusive quando praticados em audiência, serão suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato. Quer dizer, esse dispositivo é o mais importante de todos para fundamentar um adiamento, para fundamentar a não aplicação de uma sanção em razão de ausência à audiência. Né? Tanto é assim que nós temos uma decisão do CNJ num pedido de providência, lá em 25 de maio de 2020, pedido de providência 3594, em que expressamente o Conselho Nacional de Justiça determina que o pedido de suspensão dos prazos ou para a prática de atos do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 314, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado durante a fluência do prazo sobre a impossibilidade de prática do ato. Não posso praticar o ato, a determinação qual é? Adia. Adia independe de decisão do juiz. Isso acabou sendo repetido também, especificamente, no caso do TRT 15, no pedido de providências 4046, que faz referência, obviamente, a essa decisão. Tá? Então, nós temos aqui essas fontes que podem, com certeza, nos auxiliar num eventual adiamento ou numa circunstância que possa causar algum prejuízo ao seu cliente. Então, para fomentar o adiamento dessa audiência, para fomentar a suspensão do prazo, a devolução do prazo, enfim. Isso tudo é muito importante em razão, principalmente das circunstâncias que vivemos hoje. Além disso, nós podemos citar aqui outras fontes que praticamente copiam aquilo que se extrai da Resolução 314. Você pode citar aqui o ato conjunto número 6, esse é da Justiça do Trabalho, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que lá no artigo 6º, parágrafos 4º e 5º, ele praticamente repete o que você encontra no 3º, parágrafo 2º e 3º da Resolução 314. E aí a gente vai ter também no ato 11 do Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a previsão, repetindo também aquilo que está no parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 314. Bom, importante dizer, nesse artigo 5º você vai encontrar, inclusive, a referência à seguinte situação. Se o argumento for fundado em impossibilidade de oitiva de testemunhas, a recomendação é que, ao menos, a oitiva das partes prossiga. Então, isso pode facilitar. Né? Por quê? Nós temos aqui um primeiro passo. A realização da audiência hoje, ela se dá por meio virtual. Então, eu tenho que comparecer onde? Quer dizer, no link. É lá que eu tenho que estar. Né? Isso, a gente vai ter aqui uma preocupação, porque o artigo 813 da CLT, ele literalmente determina: a audiência será realizada no fórum. Previsão legal. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal em dias úteis, previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Previsão legal. Então, vai acontecer aonde a audiência? No fórum. Parágrafo 1º vem e traz aqui uma ressalva. Em casos excepcionais, poderá ser designado outro local para a realização de audiências, mediante edital afixado na sede do juiz ou tribunal. Então, pode ser realizada a audiência em outro lugar, determinado pelo juiz. Bom, então, o juiz pode determinar que a audiência aconteça no escritório do advogado.
Ô, louco! E aí? Pera lá. Também não é desse jeito, tá? Ah, mas ó, a lei está dizendo que, excepcionalmente, ele pode designar outro local, então ele coloca no nosso topa. Então, fique você com o problema. Eu designo o que será aí a audiência. Como é que fica a situação? Né? Pô, tô aplicando a lei. Tá, mas aí nós temos aqui, em nossa defesa, no ato 6, a previsão lá no artigo 15, parágrafo 2º, das seguintes disposições. As audiências por meio telepresencial devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário para a participação em atos judiciais. Espera aí, em atos virtuais que sejam judiciais. Então, não é bem assim, tá? Porque o que a gente vê, muitas vezes, é essa defesa. Facilita muito, não tenha dúvida. Você poder fazer audiência da sua casa, do seu escritório, sensacional. Sensacional. Só que o grande desafio a ser analisado aí é, para que você tenha a produção da prova, já que nós temos no nosso ordenamento jurídico pátrio a aplicação do chamado princípio da primazia da realidade, os depoimentos testemunhais têm um peso absurdo no processo do trabalho. Então, a preocupação com a qualidade da prova, a preocupação com a busca da verdade, no caso do processo de trabalho, é sobremaneira relevante. Então, não é por acaso que nós temos esse tipo de situação. A testemunha no processo de trabalho, e isso foi porque a história caminhou por esse lado, e é assim que funciona. Quer dizer, não dá para você dizer, olha, vamos agora deixar de valorizar e pega uma declaração da testemunha aí, ela assina nos termos e sobre as penas da lei, sobre um tabelião, ou vai lá, faz um juramento, enfim, sob pena de responsabilidade, e junta esse documento. Quer dizer, se isso pudesse, ou se isso fosse possível de ser implementado, acabaria o problema. Mas não é assim. Quer dizer, a nossa cultura qual é? Depoimentos em audiência. Justamente porque a audiência vem de ouvir. E no fim da audiência, o juiz diz o que ele sente. Daí a ideia de sentença. Dizer o que ele sentiu. Então, dentro dessa consequência ou dessa característica do processo de trabalho, é muito importante você ter cuidado com esse tipo de colheita, com essas circunstâncias que demandam, obviamente, todo o cuidado do mundo. Não é? Então, se você tem o processo de trabalho, a concentração dos atos, então, é uma situação que a gente precisa se preocupar, obviamente, porque é na audiência que você apresenta a defesa, ou seja, a empresa faz a prova documental e também leva a prova testemunhal, então a prova documental e a testemunhal. Mas antes disso, entre a defesa e a colheita dos depoimentos, nós podemos ter até a realização da prova pericial. Como é que fica a prova pericial? O perito vai poder fazer? Vai poder se dirigir à localidade para colher a prova? Então, tudo isso vem sendo levado em consideração até para efeito da aplicação do princípio colaborativo. Todo mundo tem que colaborar para que haja uma entrega da prestação jurisdicional adequada e justa. Só que aí nós precisamos ter essa preocupação, principalmente com a questão da prova oral. Porque o depoimento das partes é muito importante. É muito importante. E nós temos ordenamento jurídico que veda uma parte a assistir ao depoimento da outra antes dela ser ouvida. Então, a questão da incomunicabilidade das testemunhas tem um peso relevante que deve ser pontuado. Então, há dispositivo legal e aplicar a regra do jogo significa devido processo legal, ou processo legal devido. Se eu não respeito as regras do jogo, eu posso jogar isso fora. Então, as regras têm que ser respeitadas. Se elas existem, têm que ser respeitadas. Como é que você vai assegurar isso? Bom, você tem no artigo 385, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, essa possibilidade. Uma testemunha não pode, o depoimento de uma parte não pode ser ouvido pela outra, antes dessa outra ter sido ouvida.
Então, como é que fica a incomunicabilidade na audiência virtual? Quem é que vai assegurar isso? Isso seria possível, desde que você tivesse um ato presencial ou que você tivesse a colheita dessa prova ou dessas oitivas num fórum ou numa localidade que pudesse contar com essa proteção. Não, tem um mecanismo simples. Você manda as testemunhas convidadas pelo reclamante para o escritório do advogado da reclamada e manda as testemunhas do escritório da reclamada para o escritório do advogado do reclamante. Sensacional! Se as testemunhas não podem ir ao fórum, por que elas podem ir para o escritório do outro? Que diferença isso tem? Será que quem fala isso acha que o advogado é um super-homem, que ele não pega Covid? E o juiz não, o juiz pega. Não é por aí. Então, isso que nos preocupa. Tá? Esse tipo de posicionamento. É bem verdade que você pode, dependendo do caso, concordar. Olha, não, tudo bem, pode, dá para fazer. Mas isso se você tiver segurança para tanto. A questão da incomunicabilidade não tem defesa, gente. É impossível. Ah, então deixa eu ouvir. Tá. Aí você tem mecanismos. Ah, não dá para a gente falar em má-fé. Você acha que alguém vai colocar um teleprompter na frente? Você acha que alguém vai fazer as recomendações para responder isso ou responder aquilo? Hã? No mundo ideal, isso não aconteceria. Na verdade, no mundo ideal, não teria nem processo. Né? Existe processo, obviamente, porque há uma pretensão resistida e alguém postula a satisfação dessa pretensão. Diante desse contexto, é que a gente tem que trabalhar. No mundo ideal. É diferente do mundo real. Então, sejamos realistas. A quem queremos enganar? Uma entrega rápida da prestação jurisdicional? Ah, mas em todo caso vai ter sacanagem? É evidente que não. É evidente que não. Mas nós temos aqui os positivos. Quando você fala da oitiva dos depoimentos pessoais, nós temos aí a questão da incomunicabilidade. Tá? E aí você vai encontrar, como dissemos há pouco, a previsão, olha, eu não posso realizar audiência, mas dá para ouvir os depoimentos das partes. Isso até é interessante, porque a oitiva dos depoimentos das partes limita as matérias controvertidas se porventura alguma delas confessar. Isso reduz, inclusive, o tamanho das questões a serem provadas adiante, né, por testemunho. Então, você limita a matéria de prova, obviamente, se alguma das partes confessar. Se não confessar, continua como estava. Mas ouvir a parte pode ser diferente. É uma circunstância que pode até avançar, vamos dizer assim. Mas ouvir testemunha, de fato, nós vamos encontrar a dificuldade. Por quê? Temos no artigo 456, no caput, a previsão de que uma testemunha não pode ouvir da outra. E quem é que tem que cuidar para que uma não ouça? Artigo 456, caput do CPC. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente. Primeiro as do autor e depois as do réu. E providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Isso cabe ao juiz e não ao advogado. É incumbência do juiz providenciar que uma não ouça o depoimento da outra. Estão querendo transferir responsabilidade. Não é responsabilidade da advocacia. Não é? O destinatário da prova é o judiciário, ele promove a colheita, ele preside a audiência. E para assegurar efetivamente que isso aconteça, é que nós temos no 456 essa medida. Artigo 824 da CLT já fala, o juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais, para que tenham que depor no processo. Então, é incumbência do juiz do trabalho. Dentro dessa linha, é que seria possível até se cogitar se é possível que a testemunha vá ao escritório de advocacia que se disponibilize uma sala no fórum isolada, com câmera. Tá? Por quê? Porque se a gente for nessa linha, aplicando inclusive aquilo que está previsto lá
no ato do TST, se formos aplicar efetivamente o artigo 453 da CLT, que trata, 453 do CPC, que trata da oitiva de testemunha por precatória e por videoconferência, e aí nós teríamos aqui um dispositivo pronto para aplicar, né? Os parágrafos 1º e 2º do 453 do CPC prevê que a oitiva da testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa, daquela onde tramita o processo, poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Eu quero ouvir testemunha. Eu tive uma experiência lá, ano passado, de ter oitiva de uma testemunha por chamada de vídeo no WhatsApp. Estava na Alemanha a pessoa. E foi realizada pelo doutor Cisto. Bispo, que Cisto? Pelo doutor Bispo. Né? São circunstâncias. Deu certo, acabou, colheu e tal. Então, mas o dispositivo legal prevê: os juízos deverão manter o equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. É incumbência do judiciário. Não é da advocacia. Então, isso nos preocupa muito. Então, como é que nós vamos fazer? Não vai ser realizada a prova? Não. Aí sim, nós podemos pensar no princípio colaborativo e aí sim, na racionalização, inclusive, dos procedimentos. Por quê? Porque é bem verdade que a gente tem esse hábito de deixar tudo para audiência, mas a advocacia trabalhista precisa se municiar, e aí parabenizo ao Davi pelos eventos, a Comissão de Direito do Trabalho, que tem se esforçado imensamente para promover a capacitação da advocacia. E aí a gente percebe que, por exemplo, você racionalizar procedimentos. Você tem no ato 11, a possibilidade de implementar um procedimento especial. Então, o sujeito entrou com a trabalhista, chegou o processo, o juiz, quando vai expedir a notificação, ao invés de designar audiência, já dá prazo para dizer se tem proposta, apresentar a defesa e depois especificar provas. Então, você pode fazer um caminho aí, aplicando lá o 335 do CPC, porque se vai deixar a audiência lá para frente, você já consegue antecipar muita coisa. Por quê? Porque você tem cabimento de julgamento parcial do mérito no processo de trabalho, existe dispositivo, a instrução normativa do TST, número 41, autoriza o julgamento parcial. Então, pode ser que, dependendo da resposta, você já tenha muitas matérias prontas para julgamento já. Não é? E isso pode ser implementado em uma decisão proferida imediatamente após a resposta, mesmo não realizando audiência alguma. Então, vamos ter racionalização dos procedimentos. Aplica o artigo 6º do ato 11. Dá prazo para apresentar a defesa. Vem a resposta, dá prazo para a réplica. Definiu matéria que ficou controvertida. O que está em controvérsia, o que depende de prova documental, o processo já está pronto para ser julgado. Essa parte secciona, decide, resolve isso. O que demanda a produção de prova, isso relega. Aí designa audiência para frente. Mas aplicação de dispositivo vigente. Tá? Tá pronto para fazer isso. Dá para fazer. Só que eu quero ver quem decide desse jeito. É difícil. Né? Às vezes você tem caso lá, é só prova documental, você faz o requerimento para aplicar e não aprecia. Então, dá para fazer. Sejamos espertos ou inteligentes, ou vamos encontrar a saída. Né? A saída está aí. Então, vamos adotar procedimento especial com base no artigo 6º, no artigo 6º do ato 11, implementa julgamento parcial, autorizada a aplicação do CPC, cinde, julga essa parte, a outra parte fica para a dilação probatória adiante, e aí a gente vai ter a realização da audiência de instrução quando tiver seguro.
quando der para fazer isso, né? E dá para fazer isso no mesmo processo, não precisa entrar com 5 processos, dá para fazer num. Tem dispositivo legal que possibilita a adoção desse mecanismo. Mas talvez seja interessante entrar com vários processos, porque a Justiça do Trabalho precisa de números, né? E aí você tem, por exemplo, uma mesma causa repetida 7, 8, 20 vezes, porque isso pode ser interessante para a Justiça do Trabalho. Olha como é que eu produzo. Olha só, tenho 50 processos aqui. Na verdade, teria 5, né? Ou teriam 2, e daí por diante. Então, dá para a gente pensar em racionalização de procedimentos. E, independentemente disso, se a gente vai para a audiência, e aí é aquela questão relevantíssima, que vai tratar da definição dos pontos controvertidos. Então, depois de você ter a resposta, verificar o que é matéria de prova documental, o que não é, as impugnações do empregado referente aos documentos, vai demandar produção de prova de hora extra, vai demandar produção de prova de supressão de intervalo, vai demandar produção de prova desse ou daquele fato, que demanda produção de prova, tudo bem, especifica, e inclusive, com base no parágrafo 1º do artigo 818, delineia e especifica ônus da prova. Quer dizer, isso é teu, pronto. Isso facilita demais a vida. Matéria que necessita produção de prova. É hora extra, é supressão de intervalo, é validade ou invalidade do cartão. Esses são os pontos. Ônus da prova do empregado para a invalidade do cartão e tem inversão, não tem inversão. Vamos discutir, vamos debater, vamos definir. Tá? Vai ter distribuição dinâmica, vamos aplicar a regra geral, como é que vai se dar? Pronto, você já fica preparado para a audiência. Isso, inclusive, vai diminuir o número de questões, vai diminuir a matéria debatida e vai facilitar a vida de todo mundo. Eu sei que está difícil, porque nós queremos resolver tudo de uma maneira rápida e limpa e usando a tecnologia. Se a gente estiver pronto, excelente, dá para fazer isso, né? As salas dos fóruns são amplas, talvez seja possível retomar a atividade presencial. Talvez seja possível. Você coloca vidro, igual ao supermercado, né? O sujeito vai de máscara, prestar depoimento, tudo bem, cai um pouco, né? Vamos para aquela máscara que dá para ver a boca, tudo bem, né? Você tem que ter alguns mecanismos aí para facilitar a busca, né, da entrega da prestação jurisdicional de qualidade. Nós não temos que ficar preocupados com números, né? Infelizmente, parece que aquela ideia de você ter número de processos resolvidos, de solução, isso ou daquilo, é mais importante do que ter uma entrega da prestação jurisdicional justa e adequada, né? Então, assim, dentro dessa linha, eu queria aproveitar para dizer, olha, se as partes quiserem, se der para produzir a prova, tudo bem, concorda, dá para aplicar, temos testemunha, dá para implementar, tudo bem. Olha, não dá. Então, por quê? Tomar essa decisão de orelhada, sem se preocupar muito com as regras do jogo. As regras existem. Nós caminhamos para cá, elas valem dessa forma. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, né? Eu só deixo assim um desabafo e dizer que esse posicionamento é o posicionamento da Comissão de Relacionamento Institucional com a OAB, né? Nós tivemos alguns embates aí lamentáveis com a presidência do TRT da 15ª Região, que se mostrou até certo ponto inflexível. Isso fez, inclusive, com que a comissão, com auxílio da seccional, tomasse aquela medida junto ao CNJ, e ainda bem que a medida foi atendeu aquilo que precisávamos, né? E a gente espera que as coisas melhorem, né? Mas que o judiciário pare de dizer ou de estimular a postulação sem assistência de advogado, né? Pare a estimular ou a pregar, vamos dizer assim, a dispensabilidade da advocacia, já que não é isso que a Constituição prevê, já que não dá para você falar em prestação jurisdicional justa e adequada sem assistência jurídica, né? Isso tudo
nos assusta, nos preocupa muito, mas eu acho que dentro desse processo nós vamos sair vivos e mais fortes, com certeza. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Me desculpo aqui por algum palavrão, alguma brincadeira de mau gosto, e agradeço imensamente a atenção, estando aqui à disposição para a gente continuar debate e bate-papo. Obrigado. Show de bola, professor. Parabéns. Bom, professor, nós que agradecemos aí a brilhante exposição, foi de grande valia. Eu confesso que eu não parei de anotar todas as dicas, os atos. Isso com certeza vai embasar muito todos nós daqui para frente. A ideia, para quem nunca participou do grupo de estudos da comissão, é a gente debater, conversar, principalmente diante desse novo cenário que nós estamos, que juntos aqui estamos construindo a defesa dos nossos interesses. Então, eu vou abrir a palavra primeiramente para o presidente, para o vice-presidente e para os coordenadores, e depois para os doutores, para a gente conversar mesmo. Fiquem à vontade, vão levantando a mão, que eu vou olhando aqui para a gente tentando organizar. Então, primeiramente, o nosso presidente, Marcelo Henrique. Meu amigo professor Luiz Carlos, como sempre, um professor mesmo, né? Essa que você passou eu não tinha percebido ainda. Audiência para ouvir, sentença do que sentiu. Essa pelo menos, provavelmente o Milton de Mello já deve ter ouvido isso, né? Pelos anos que ele tem mais do que eu, o Henrique Dias. Eu essa não tinha ouvido. Mas, enfim, é o seguinte, meu amigo, nós temos a comunicação da advocacia com o judiciário no processo, é a petição. É a petição. O meu sentir com as reuniões é de que o advogado, neste momento, tem que utilizar mais deste que é o seu direito, peticionar e apresentar os seus argumentos. Me parece que hoje nós temos um outro meio de comunicação com o judiciário, que é o e-mail, para a vara. Então, assim, eu tenho dito com a advocacia que nos consulta na subseção, peticione. Porque, às vezes, o colega, o advogado, reclama do processo, mas ele não peticiona. Então, eu gostaria de ouvi-lo. O que você acha, você que está hoje, integra a nossa comissão da OAB São Paulo de relacionamento com o TRT 15, esse novo mecanismo ajuda, prejudica essa comunicação da advocacia com o judiciário? Presidente, aliás, a nossa atividade é advogar. Advocare. Nós temos que falar. A gente não pode ficar quieto. Né? Sim, senhor, não, senhor, quero morrer. Não, peticione. Quer dizer, aliás, aqui em Rio Preto, o judiciário trabalhista aqui de Rio Preto, ele é composto por juízes assim, muito humanos, que têm muito bom senso, e eles têm se mostrado muito receptivos e compreensivos. Né? Aliás, assim, a escusa que apresentam não raras ocasiões, pressão que sofrem da corregedoria, pressão que sofrem por conta da necessidade da entrega ou da produção, a preocupação com a produtividade propriamente dita. Né? Algumas outras questões demandam, obviamente, muito cuidado. Mas esses meios de comunicação estão disponibilizados. Então, foi um avanço sensacional. Né? Nós temos agora caminhos que antes demandavam uma cara de pau, né? Você tinha que ter um pouco de peroba, né? Não ter vergonha, ir lá, preciso despachar, preciso falar isso, pedir aquilo e tal. E esses atalhos, obviamente, que eles facilitam demais a advocacia. Facilitam demais. Então, quanto mais a gente puder falar ou tiver que falar, nós temos que fazê-lo. Né? É da nossa advocacia, é da nossa atividade. Advogar, nós falamos em favor de alguém. E se nós não falamos, nós não estamos efetivamente exercendo a nossa atividade. Né? Estamos aqui para defender os interesses de alguém. Advogado é parcial. Ele tem que defender o interesse de alguém. E esse interesse ele tem que verbalizar. Senão, o judiciário não tem bola de cristal. Às vezes você peticiona e esse mecanismo aí, processo judicial eletrônico, eu acho que ele facilitou muito por um lado, mas ele também dificultou muito por outro. Né? Porque, não sei, às vezes me parece que o pessoal tem lá o método de trabalho, tem lá o lançamento, mas às vezes você atravessa uma petição, ela fica lá parada.
né? Uma coitada que fica lá perdida, ninguém toma... Então, você precisa, muitas vezes, dizer, olha, tem isso aqui, reitera e fala, né? Mas nós não podemos abrir mão daquilo que foi disponibilizado. Então, isso facilita demais. E essa abertura, obviamente, que foi decorrente, assim, das postulações da advocacia, né? A advocacia gosta de pedir, gosta de falar, e o judiciário ele tem se mostrado receptivo, né? Aqui em Rio Preto, pelo menos, a gente se sente em casa, né? Há uma preocupação e uma empatia, né, com a advocacia. Isso é muito importante e nos deixa mais tranquilos. Mas não é o que a gente vê por aí, viu, do presidente, né? Infelizmente, nós temos aí algumas notícias que nos assustam, né? Esses dias aí, um advogado está com Covid, solicitou adiamento da audiência, a juíza manteve. Ele está isolado, mas ele está enfermo, é impossibilitado de atuar. E parece que está no outro planeta, não dá para entender, né, as circunstâncias. Acho que teria que ter uma dose de empatia, né, para essas criaturas aí. Mas vamos em frente. E outra coisa que eu queria dizer é que, se vocês quiserem, eu montei uma apresentaçãozinha em PowerPoint que eu posso disponibilizar também, se tiverem interesse em divulgar, fiquem à disposição. Tá bom? Posso mandar para o Davi depois encaminha para todo mundo. Doutor Davi, só para finalizar, quanto a essa possibilidade aberta pelo doutor Luiz Carlos, dependendo do material, a gente pode divulgar no mail para os advogados, não só para aqueles que estão presentes aqui, mas para todos. Sem contar, se o doutor Luiz Carlos concordar, nós vamos também divulgar esse evento nas redes sociais, pelo YouTube e outros canais, acho que é o Face ou Instagram, enfim, aí eu já não entendo muito, mas nós vamos disponibilizar para todos. Concordo com tudo. Estamos à disposição, sempre. Muito obrigado. Vamos ouvir o nosso vice-presidente, Dr. Henry Atic, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, quero saudar nosso presidente, meu companheiro de diretoria, Marcelo Henrique. Quero cumprimentar também efusivamente o meu querido amigo, palestrante dessa noite, professor Luiz Carlos Melo. Que saudade que me dá das suas aulas, ao ouvi-lo falar. Afinal de contas, tive a honra de ser seu aluno, e temos aí uma história de vida, de trabalho, de realizações juntos, que eu poderia ficar aqui o resto da noite falando. Então, tive a honra de ser aluno do professor Luiz Carlos, depois fomos coordenadores do curso de Direito da Unirp juntos, fundamos o nosso atual escritório de advocacia juntos, fora muitas outras coisas. Para mim é um prazer gigante recebê-lo aqui na cadeira que era sua. Afinal de contas, o presidente Marcelo Henrique está na cadeira do nosso ex-presidente e atual conselheiro seccional, a quem também saúdo, Dr. Milton Melo, e eu, como vice-presidente agora, na cadeira que anteriormente era do professor Luiz Carlos Melo. Tempos estranhos esses que nós vivemos, não é? Que me fazem ouvir o meu amigo que está na sala ao lado aqui no escritório, afinal de contas, estamos os dois aqui no escritório, mas pela tela do computador. Mas, ao mesmo tempo, isso possibilita que nós tenhamos uma reunião mais ampla e tenhamos aqui o ex-presidente e o ex-vice-presidente, junto com o presidente e com o atual vice-presidente, todos aqui aprendendo com o professor Luiz Carlos. Também quero cumprimentar muito e mais uma vez o Dr. Davi Quintiliano, coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, que vem fazendo aí um trabalho bastante árduo e ativo na sua comissão, assim como o coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho, Dr. Henrique Dias, e o coordenador da Comissão de Direito Sindical, Dr. Danilo Paranhos. Um evento como esse sempre engrandece a todos nós, traz luz aí para questões tão importantes e, portanto, deve ser celebrado e estimulado.
E, finalmente, quero cumprimentar também a todos os coordenadores, vice-coordenadores de comissões aqui presentes e os colegas advogados, advogadas, na pessoa do meu querido amigo Gustavo Esquive, um grande advogado e um péssimo jogador de pôquer, né? Mas pelo menos ele faz sucesso na carreira advocatícia com o talento que a sua dedicação à profissão lhe deu. E eu não me atreveria a fazer nenhum tipo de pergunta, já vista não sou atuante na área e, portanto, só aproveito aqui o espaço que foi me dado generosamente para agradecer, parabenizar a todos e deixar aí para aqueles que entendem do assunto para que debatam enquanto eu escuto aqui e aprendo. Muito obrigado, Dr. Henry. Então, vou passar também para os idealizadores do evento. Primeiramente, o coordenador da Comissão da Justiça do Trabalho, Dr. Henrique Dias. Ok. Bom, eu não poderia começar a deixar de parabenizar, né? Eu nunca assisti uma aula tão boa e tão importante como essa. Queria ter a felicidade do Henry, né, que foi aluno desse brilhante professor. Parabéns, Luiz Carlos. Parabéns mesmo. Você foi efusivo, mas foi assim aquilo que nós precisávamos ouvir. Você me ensinou muitas coisas neste momento aqui, dessa pequena aula, porque 40 minutos foi muito pouco. Você devia falar para nós pelo menos 1h30, no mínimo, tá? Muito bem. Me fez até lembrar da época de Lázio. Se eu não estiver errado, você pode me corrigir aí, viu, Luiz Carlos? Talvez você tenha isso na memória. Você não tem cabelo branco, eu já tenho, a gente começa a esquecer as coisas. Mas me fez até lembrar da Lei 9.800, quando eu passei a minha primeira petição por fax, e o cartorário ligou na procuradoria perguntar o que eu queria com aquilo. Como assim passar um fax, doutor? Aí até eu explicar para ele que a lei podia fazer isso foi um dilema, mas tudo bem, resolveu-se. Vou citar apenas uma coisa aqui para não ir muito adiante. Você falou uma coisa importantíssima, doutor Luiz Carlos, que é o problema realmente da testemunha. Numa das reuniões que nós aqui fizemos com o juiz do trabalho, que realmente, você também disse aí na segunda fala sua, uma coisa que é importantíssima. Os juízes do trabalho aqui de Rio Preto são realmente pessoas gratas, pessoas boas de conversar. Nós temos um bom relacionamento. Nós, que eu digo, advogados, temos um bom relacionamento com eles, realmente é uma maravilha. Mas eu ouvi uma coisa que eu falei assim, rapaz, ele está pondo mel na minha boca e esse mel aí eu preciso prestar atenção, né? Porque tem alguma coisa atrás desse mel. Não, nós confiamos nos advogados, então, veja bem, porque não posso acreditar que o advogado vai fazer alguma coisa errada com a testemunha, ou então que vai orientar. Eu falei, será que eu estou já no, mais do que primeiro mundo, né? Conforme você mesmo disse, aí, se fosse, não estaria mais fazendo processo, não teria mais audiência, não precisaria existir nem advogado, quiçá fóruns, né? E aquilo me deixou assim meio de orelha em pé, ele colocar nós assim acima de Jesus, não a Deus, né? Mas acima de Jesus, porque nós não vamos fazer nada disso errado. As nossas testemunhas vão estar aqui, do nosso lado, nós vamos fazer tudo certinho, ninguém vai orientar a testemunha. Que maravilha! Aí eu peguei, aproveitei e não podia falar, que o microfone era fechado, digitei ali, e nós precisávamos fazer então, colocar a testemunha na sala do fórum, ou seja, da Justiça do Trabalho, como faz a Justiça Federal. E ele leu realmente, né, e até citou isso. A justificativa é: nós não temos ainda essa sala para poder fazer, porque o fórum está fechado. Ou seja, novamente, conforme você muito bem nos explanou, estão dando a nós aquela condição que nós não temos. Nós já começou, e eu não reclamo muito disso, já estou gostando, mas já começou com distribuição de processo, que a gente tem que saber para onde que vai, como é que faz, como é que uma coisa que o cartório fazia, né? E agora nós temos que saber tudo isso. Muito bem, aprendi, está uma maravilha. Mas está jogando tudo para o advogado? Então, eu acho, né, vou até depois colocar essa bola na mão do meu querido presidente, meu melhor presidente da OAB, que nós precisamos realmente, juntamente com as 3 comissões, juntamente com o doutor Luiz Carlos, doutor Marcelo, fazer
um apanhado dessa reunião, uma ata, por assim dizer, conforme o doutor Davi já está anotando ali, e levar isso para o nosso querido presidente do tribunal aqui em Rio Preto, do Fórum Trabalhista aqui de Rio Preto, doutor Hélio, mostrando que nós não podemos aceitar que se faça audiência com testemunho, ou seja, audiência de instrução, pelo menos não neste momento. Porque como é que não vou fazer um trem desse? Como é que eu posso confiar? Estou eu aqui, vou até usar o meu querido amigo Davi, ou que seja o doutor Marcelo, estou eu aqui com a minha testemunha, está lá o doutor Davi com a testemunha dele. Como é que eu posso acreditar que o doutor Davi não está com um funcionário dele ali orientando tudo para falar para a testemunha? E como é que ele pode... Tá bom. Como é que ele pode acreditar que eu também não estou aqui com o meu funcionário, com alguém aqui orientando a testemunha? É difícil, nós estamos aí no terceiro mundo para isso, acho que até quarto mundo, que nós vamos fazer mesmo, o advogado vai acabar fazendo. Então, nós temos que ser incisivos, doutor Marcelo, e levar isso, tá, para o doutor Hélio, que ele leve, e o doutor Luiz Carlos, que leve isso para o tribunal, para mostrar que nós estamos descontentes com essa situação e poderia dizer até que nós vamos tentar impedir que isso aconteça, a menos que tenha uma sala reservada dentro do prédio dos fóruns trabalhistas para que se ouça as testemunhas, porque daí nós temos que confiar que lá realmente está sendo levado mais a sério, tá certo? Gostaria que eu deixasse anotado isso, doutor Davi, e depois nós vamos tocar esse assunto um pouco mais para frente. Mais uma vez, parabéns, doutor Luiz Carlos. Bom, eu vou passar agora para o doutor Danilo Paranhos. E depois nós já vamos abrir para os doutores. Não sei se o doutor Danilo está com tudo aqui para poder falar. Senão a gente... Depois o doutor Cássio Tenani, viu? Já está anotado aqui já. Maravilha. Doutor Davi. Oi. O doutor Paranhos, ele saiu e já vai reconectar. Deu um probleminha no celular dele. Então, por favor, doutor Cássio Tenani, já estava aqui, ó, antes de começar, já estava na minha lista aqui, já ia passar, jogar a bola para ele de imediato já. Por favor, doutor. Boa noite a todos. É sempre importante esse tipo de movimentação da ordem. Parabéns ao presidente, parabéns aos presidentes de comissão, porque, na realidade, nós começamos a refazer aquilo que nós já havíamos perdido, que é a condução dos nossos futuros. Nós começamos a praticamente embasar alguma situação que vai modificar aquilo que nós temos como fato mais importante, que é ser operador do direito. Luiz, eu vou me permitir fazer uma citação de algo que você esqueceu. Nos despachos estão aparecendo mais uma situação. Resolvam os patronos para depois a gente tentar resolver por vocês. Nós tivemos essa situação agora muito recente, que o despacho mandou que eu e ele fizéssemos a solução dos problemas, emitíssemos a sentença e aí a gente estava resolvido, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Ou seja, do mesmo jeito que eles estão adotando o sistema de que o advogado não necessariamente precisa estar presente, eu acho que começa a aparecer a primeira oportunidade para que os juízes também não precisem estar presentes dentro dessa situação. Eu achei absolutamente muito interessante. Gostaria até de transferir isso para vocês. Mas a minha preocupação é outra. Eu vou voltar um pouquinho nas reformas trabalhistas, quando eu e o Luiz estávamos conversando na sala de audiências da Vara do Trabalho, e eu dizia a ele que a reforma ia ser bastante profunda. E eram só, naquela oportunidade, 6 artigos que seriam transformados na Justiça do Trabalho, e a reforma era uma reforma pontual. Nós passamos a ter 220 alterações, e posteriormente tantas outras que ainda praticamente não se findaram. Nós temos hoje transformações da Justiça do Trabalho de uma forma muito acentuada, muito célere, e nem sempre com as perspectivas de que a Justiça do Trabalho passa a ser efetivamente algo útil, algo necessário. Nós começamos a perder a essência da Justiça do Trabalho, ou seja, há um movimento político para praticamente extinguir a Justiça do Trabalho. Não conseguindo isso,
começa a aparecer a possibilidade de nós termos a justiça sem o advogado. Esse projeto aconteceu no TRT da 2ª Região, onde havia uma reclamação que caía no sistema, o sistema direcionava ao cartorário, o cartorário apresentava as propostas possíveis, havia a conciliação passava para o juiz e o juiz homologava a conciliação. Isso teve presente no sistema até pouco tempo atrás. E começa a aparecer isso de uma forma um pouco mais intensa. Então, além dos problemas que o Luiz trouxe para a gente nesse momento, é necessário que a gente tenha atenção para esses pontos que são extremamente relevantes. Nós somos importantes, nós temos que exercer o protagonismo, nós temos que exercer as nossas prerrogativas, nós temos que adotar procedimentos e regramentos. Aí eu parabenizo o Henrique, porque o Dr. Henrique foi muito feliz ao apontar que nós temos efetivamente que complementar aquela situação que nós já fizemos através da comissão, de levar ao judiciário aquilo que nós pensamos. Mas não é só levar o que nós pensamos. Nós temos que criar uma unanimidade, nós temos que criar uma certa situação de posicionamento dos próprios advogados. Porque no momento que nós estamos, começa a acontecer um fato que eu vou apontar aqui, que ele vai surgir de uma forma muito intensa. Os amigos dos reis passarão à frente nos processos de forma privilegiada em relação a todos aqueles que fizerem oposição. A pauta passará a ser especial e ela vai ser encaixada dentro da estrutura daquilo que vai ao encontro dos interesses por números estatísticos nas promoções judiciais. Isso é muito sério, porque nós vamos lá, fazemos oposição para a realização da audiência, fazemos a oposição com relação à prova testemunhal. Vai o colega, vai o advogado de terceiros, em uma combinação absolutamente esdrúxula, e passa à frente dentro da estrutura de uma audiência. Nós ficamos dentro de uma fila eterna dentro desse fato. O que vamos fazer? Qual é o nosso posicionamento? Como que nós vamos interagir com relação à estrutura das pautas? Qual é o controle de pauta que nós vamos ter dentro dessa situação? Luiz fez uma proposta absolutamente interessante. O artigo 6º da 11, ela é muito precisa. Mas nós vamos chegar lá no momento da encruzilhada da produção de provas, em que nós vamos ter, mais uma vez, que enfrentar essa mesma situação que eu estou apontando agora. Quem somos? Como vamos? Em que circunstâncias vamos? E o que nós vamos exigir que seja feito para que isso aconteça? Não só solicitar. É possível adotar uma posição mais uniforme no âmbito estadual? É possível ter um regramento entre nós para essa caracterização? Ou nós vamos ficar à mercê de determinada regional ir lá fazer com a presidente do TRT absolutamente irreceptiva, absolutamente ausente com relação às posições antagônicas, e vai vir por cima, vai vir de cima para baixo, e nós não vamos resolver absolutamente nada. Volto a dizer, assim como a reforma, esses procedimentos que estão sendo instruídos, que estão sendo colocados, serão permanentes. Estão vindo para ficar, estão vindo para tirar o advogado da posição, para que haja praticamente direto entre reclamante, reclamada e o judiciário. Infelizmente, se ficarmos quietos, se ficarmos silentes, é isso que vai acontecer. Desculpa o pessimismo, mas eu estou me reportando para a memória recente da reforma trabalhista. Foi assim que aconteceu. Mas, de todo fato, eu gostaria de dizer, Luiz, que a palestra foi brilhante com relação aos pontos apresentados e o Luiz me fez, em um momento bastante especial. Hoje nós fazemos 30 anos de casados, de convívio dentro da estrutura familiar. Estar aqui perto de vocês para tentar contemplar com vocês a possibilidade de solucionarmos essa estrutura. Batalhamos juntos, estamos juntos e gostaríamos de colocar para vocês à disposição todos os fatos e todos os momentos que tivermos para poder tentar solucionar esse problema. Mais uma vez, parabéns mesmo. Brilhante a exposição. Obrigado, presidente Davi.
Estamos daqui a pouco nos ausentando dessa situação por um momento justo e absolutamente importante. Nós vamos estar aqui comemorando mais um dia desses 30 que estamos. Muito obrigado. Parabéns para a Santa. Aguentar o Luiz Cássio. Parabéns, Santa. Bom, doutor Cássio, primeiro, assim, belas palavras, é um exemplo de como os advogados devem se portar em defender nossos interesses, um exemplo de ética. E parabéns para o dia do doutor Cássio e da doutora Josiane. Eu tenho um enorme carinho por vocês, desde quando os conheci pela primeira vez, então parabéns mesmo. O doutor Luiz Carlos, por favor, complemente a brilhante fala do doutor Cássio. Parabéns, Cássio, Josiane. Que essa data se repita infinitamente, né? Até o Cássio lembrou de uma situação interessante que o despacho sugeria que a gente resolvesse mesmo, né? Então nós vamos agora passar da sentença, né? Uma coisa interessante. Mas é por isso que temos que estar atentos, né? Estão querendo atribuir à advocacia responsabilidade que não é dela. A função jurisdicional, e aí aquela discussão para redução de despesas, problema da redução do orçamento da Justiça do Trabalho, pega aqui, pega ali, a gente tem problemas sérios. A Justiça do Trabalho, primeira instância principalmente, tem problema de pessoal, não tem pessoal, né? As secretarias das varas atuam muitas vezes porque tem estagiários, então há uma deficiência absurda de pessoal. Mas também é verdade que nos tribunais algumas benesses permanecem, né? Não se preocupa com a supressão de algumas regalias, e isso efetivamente deveria pegar com muito mais peso. E não podemos admitir que a advocacia passe a ter esse encargo, esse ônus de ser o fórum. E não é da advocacia e nem da OAB. Isso é uma incumbência que cabe ao Poder Judiciário. Eles recebem, tem orçamento, tem tributo, tem valores que são destinados. Então, se o fórum não pode disponibilizar uma sala, por que o escritório pode? Por que a OAB pode? Então, dentro desse processo, como há esse ensaio feito aí com base na mudança dos valores, e aí você tem a construção de uma nova normativa, né, no fato, valor e norma, nós temos que estar atentos com a produção da norma, né? Existe um processo, um projeto tramitando no Congresso, que é o PL 11, PL 80, em que busca acabar com essa possibilidade de solução ou de provocação do judiciário ou solução de demandas até por via extrajudicial sem a presença de advogado, né? A advocacia ela tem a sua relevância e não é questão de reserva de mercado, é até para você ter a justa prestação ou justa entrega da solução do conflito. Senão não dá. As pessoas estudam, se gastam, se dedicam, se capacitam. E aí o judiciário prega a solução direta, né? Agora você tem aquelas startups, o Cássio, um dia desses, me passou, inclusive, são medidas para a solução aí que vão ser implementadas e a advocacia não pode ficar alheia a isso, né? Se a gente começar a abaixar, né, a atender ou a promover tudo aquilo que estão querendo atribuir à advocacia, daqui a pouco é aquela história de você ficar baixando, daqui a pouco a tua bunda aparece. Então a gente precisa, tem hora que tem que falar não, né? E dizíamos isso no começo da nossa conversa, né, presidente? Cada macaco o seu galho, né? A história que o orientador do professor Henry sempre falava, né? O nosso professor, o Davi de Oliveira, eu estou viajando aqui. Ele pregava a história do macaquinho. Se o macaquinho é teu, não vem querer pegar o teu macaquinho e colocar nas minhas costas. Você tem que resolver o teu problema. O problema do outro é do outro. O problema do judiciário é do judiciário. Estamos aí para lutar contra a extinção da Justiça do Trabalho. A OAB fez um trabalho excelente, vem fazendo um trabalho na defesa da Justiça do Trabalho.
E no primeiro momento em que há algum embate, você tem aí um patrocínio ou um estímulo a campanhas que viram as costas para a advocacia. Para que isso? O que se quer com isso? Então, isso nos preocupa sim, né? Então, precisamos pontuar e defender o interesse da classe, não apenas como atividade corporativista, mas também para ter uma preocupação aí com a qualidade da entrega jurisdicional ao cidadão. O cidadão merece ser assistido juridicamente. É isso. Agradeço. Não sei se vamos ter mais intervenções, mais colocações. Só para complementar, me permite até estar sendo prolixo na situação, mas vamos lá. Eu acho que a gente poderia fazer até uma instrução no sentido de que a sugestão que você fez, a aplicação do artigo 6º do ato 11, ele fosse, inclusive, inserido nas nossas petições com um texto base para demonstrar coletivamente que nós estamos dentro de uma linha, dentro de uma regra. Então, muito mais que mandar o documento para a estrutura do tribunal, eu acho que nas nossas próximas petições nós deveríamos colocar essa diretriz solicitando que as audiências sejam feitas com esses procedimentos. Uma linha de conduta um pouco uniforme, fortalecendo em cada um de nós, em cada voz, dentro do que o presidente está colocando, dentro do peticionamento, dentro da insistência para que a gente tenha uniformidade das decisões. Porque se a gente pegar as estruturas dos despachos, nós vamos ver que a quarta vara está fazendo isso, mas outros não. São linhas de condução diferentes. No momento que nós tiramos aqui entre nós, da advocacia, um posicionamento, e como preâmbulo de petição, nós colocamos a linha de conduta daquilo que nós desejamos que seja a instrução processual, que seja a fase de conhecimento, nós começamos a dar robustez, nós começamos a falar com voz alta. Não dependendo da distinta presidência do tribunal para que ela diga alguma coisa. Nós estamos falando através de petições. Então, fica a sugestão para uma redação de um texto, que seja um texto comum, de procedimentos a serem adotados, inclusive até a estrutura para que o próprio judiciário ofereça condições físicas, sanitárias, para que as testemunhas sejam ouvidas. É obrigação do Estado. É dever do Estado. Como obrigação com dever, ele estará praticamente deixando de dar a sua prestação jurisdicional, ele está se negando a dar a prestação jurisdicional quando ele não oferece condições plenas para que o exercício da atividade apareça. Então, além do documento sugerido pelo Dr. Henrique, acho que poderíamos ter um texto para ser inserido em todas as nossas petições, para poder bater e formar essa convicção dentro da categoria, dentro de todos os advogados, colocando isso dentro, inclusive, das redes sociais. Fica a sugestão, por favor. Eu vou pedir licença para me ausentar, agradecendo mais uma vez. Achei fantástica a exposição e a participação dos colegas. É hora de batalhar, é hora de brigar, é hora de dar aquilo que nós temos de melhor para poder modificar esse estado que não está bom. As nuvens são muito carregadas, são muito negras com relação à estrutura do que vem pela frente em termos de chuva, de tempestades. Momento oportuno para que a gente efetivamente brilhe dentro daquilo que a gente pode fazer, o exercício da advocacia. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, doutor Cássio. Brilhante, parabéns novamente, tá? Muito obrigado pela participação conosco aqui, que sempre engrandece nossos eventos. Professor Luiz Carlos, nós podemos passar para os advogados? Temos tempo? Só fazer uma exposição. Perfeito, passar para o doutor Henrique Dias e depois para o doutor Milton Mello, que já está com a mãozinha erguida já. Doutor Henrique. Interessantíssimo essa colocação do doutor Cássio. Vou pedir até que o doutor Davi, depois, juntamente comigo, até o Paranhos, para a gente fazer um parágrafo que seja, tá? E se o doutor Marcelo depois aprovar isso, passar no e-mail da OAB a todos os advogados, para que nós, veja, eu vou falar resumidamente, depois tem que bolar isso daí, né? Conforme o Cássio disse. Nós façamos em todas as nossas petições
algo mostrando que nós estamos em desacordo com a audiência de instrução, enquanto não regularizado a questão da Justiça do Trabalho ter uma sala específica para que possa receber as testemunhas. Tá? Depois, doutor Davi, gostaria que você que tem a cabeça melhor aí, né, mais jovem, mais fácil de pensar, né, Luiz Carlos, nós já estamos pensando já... Eu não falo, Então, vamos redigir uma coisa aí, passar para o doutor Marcelo, ver se ele aprova, para que todos nós coloquemos isso em nossas petições. Tá bom? Era isso. Obrigado. Obrigado, Davi. Não, perfeito. Eu estou anotando aqui, mas minha cabeça não está tão boa, não. Tanto que eu pedi para o meu vice me ajudar, porque o doutor Gustavo Esquive, que é o medo de perder algum detalhe. Mas obrigado, doutor Henrique. Doutor Milton de Mello, nosso conselheiro da seccional, com a palavra. Bom, boa noite, Davi. Boa noite, nosso melhor presidente dessa gestão, doutor Marcelo Henrique. Boa noite, Henry, né? Querido amigo também aí, a presença. Não poderia deixar de estar presente aqui nesse evento, né, do meu amigo Luiz Carlos. O Luiz Carlos já disse no início aí que estava junto conosco na gestão anterior, na vice-presidência, e não só uma mente brilhante, mas também uma capacidade de agregar pessoas, né, uma capacidade de nos ajudar, né, a conduzir, e conduziu muito bem a sua atividade de vice-presidência. Então, o Luiz Carlos hoje está à frente, junto, né, na comissão aí de relacionamento com TRT15, lá com o Paulo se pediu, né, a saída dele agora. Sim. Por um período, né, de 6 meses, aí, parece que é para se candidatar aí a um cargo político aí na cidade de Matão. E eu sei que o Luiz Carlos é uma das vozes mais ouvidas lá que o Dr. Paulo fala, né, pelas ponderações e as suas colocações com bastante lucidez, né, e que nós precisamos hoje é de lucidez, né? E as ponderações do Dr. Luiz Carlos nessa aula, né, que nós estamos aqui aprendendo, somos todos aprendizes, e o Dr. Luiz Carlos colocou muito bem. Mas eu trago uma outra preocupação, doutor Luiz Carlos. Eu acho que o Poder Judiciário, eles estão acima, assim, se entende acima de tudo, que eles estão eletizando ou querem eletizar, né, o acesso ao Judiciário. Eles acham que todo mundo tem equipamento, todo mundo tem celular, né? E eu vejo que e outro dia eu estive numa reunião dessa daqui com outro juiz, diretor do Fórum Civil, dizendo que vê na porta do fórum todo mundo com 2 celulares, né? O pessoal lá carente, que acesso ao fórum, e eu acho que deve ser 2 celulares daquele pai de santo que só recebe, né? Então, talvez não vai mais adiante do que isso daí. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão toda. E outra questão que a gente que eu observei quando você falou aí da questão do macaco, cada um carrega o seu, né? Não vem colocar nas minhas costas o seu macaco, assim. Nós fomos deixando aquela situação. O Poder Judiciário olhou no muro, né, para cima do muro do nosso terreno, subiu no muro, depois nos colocou para fazer inserção de processos, qualificação de parte, qualificação de todo mundo, e agora ele quer sentar na nossa mesa e quer sentar na ponta da mesa e dizer o que nós temos que fazer ou não. Então, lustas as suas colocações, do Dr. Cássio, de todos, eu acho que a advocacia precisa disso, é de lucidez, é de postura, de firmeza, e como você falou, a nossa seccional, comandada pelo presidente Caio, junto com as diversas comissões, tem atuado brilhantemente. Na citação que você fez logo no início do advogado, que está com a Covid, que o juiz lá despachou para fazer de qualquer forma, no primeiro momento, a atuação já do Dr. Okozupo, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o Dr. Gantos, em São Paulo, que tem relacionamento com o TRT2,
E o juiz já pediu desculpa, que foi um erro e já voltou e que marcou para setembro essa audiência. Então, a atuação é momentânea, né? É claro que, também parafraseando o nosso presidente Caio, nós podemos errar, mas no primeiro momento, na primeira oportunidade que nós verificarmos esse erro, nós vamos tentar corrigir. E a gente espera que o Poder Judiciário também faça da mesma forma, né? Mas a gente tem que estar falando, né? Como você falou agora há pouco, a questão da expressão advogar, né? Falar em nome do outro, né? Dessa forma a gente vai atuando. Então eu quero parabenizar ao Dr. Marcelo Henrique, ao Davi, né? E ao Dr. Marcelo, a toda a sua diretoria, aqui está o Henry também, né? Sei que lá tem o André, tem a Priscila, tem a Ellen, e todos os coordenadores de comissão, que têm visto um trabalho excelente em prol da defesa da advocacia. Isso é muito importante. E a você, Luiz Carlos, eu gostaria de poder abraçá-lo, né? Porque é uma pessoa que transmite muita tranquilidade para a gente, muita serenidade, e fica aqui o meu registro do meu reconhecimento pelo desenvolvimento do seu trabalho em prol da advocacia, né? E da cidadania. Forte abraço a todos. Obrigado aí pela extensão um pouco da minha fala. Obrigado. Obrigado, Milton. Com muita alegria que trabalhamos aí na gestão por 3 anos juntos, toda quinta-feira reunião e tudo mais. E só tenho a agradecer pela oportunidade de termos convivido juntos e tudo mais. Eu penso que a advocacia precisa tomar o seu papel, né? Como vocês bem disseram, começamos digitalizando, autuando, quer dizer, passamos a ter atividade de servidor e daqui a pouco vai acontecer isso. Quer dizer, se a gente não tiver um freio, o caminho fica sem medida mesmo. Então, vamos tomar o nosso lugar, vamos fazer valer as nossas prerrogativas e nos preocupar efetivamente com a qualidade do serviço a ser prestado. Bom, agradeço ao Dr. Milton de Mello. Eu vou passar agora para o Dr. Gustavo Schivi e depois para o Dr. Rafael Juliano Panizzi. Dr. Gustavo Schivi. Primeiramente, boa noite a todos aí. Dr. Davi, Dr. Marcelo, nosso presidente, Dr. Henrique, Dr. Henry Hatik, como sempre, um caluniador, inventando histórias aí a respeito do meu desempenho na jogatina, bons tempos. E professor Luiz Carlos, que eu sou suspeito para falar que eu brinco que se tem alguém que é culpado por eu estar aí na área do direito do trabalho, boa parte dessa culpa é dele, né? Por conta aí das aulas na faculdade, depois na pós-graduação. Então a gente é suspeito para falar qualquer coisa dele. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor. O senhor estava falando de mundo real e mundo ideal. A gente sabe que esse tipo de coisa não acontece, né? Mas vamos pensar assim, que diante de toda aquela fundamentação que o senhor passou para a gente aqui, que não depende de autorização do juiz para retirar a audiência de pauta, que basta justificativa, ainda assim aconteça um caso de que eu peticione informando que, por qualquer motivo justificável, eu não vou conseguir comparecer na audiência, e aí vem um despacho dizendo, olha, indefiro o seu pedido, mantenha a audiência em pauta, como aconteceu no caso que o senhor comentou, do colega que está com o Covid lá em São Paulo e a audiência foi mantida em pauta. E aí, mandado de segurança, eu espero um recurso ordinário para alegar uma nulidade lá na frente. O que o senhor vislumbra nessa situação aí que, infelizmente, eu acho que nós vamos presenciar por conta aí de algumas autoritarismos aí, né, infelizmente, que a gente vê. Enfim, essa é a dúvida que eu tenho aí, que se o senhor puder ajudar, eu agradeço. Prerrogativa. Primeira medida. Eu estou diante dessa circunstância, você tem aplicativo, você tem caminhos, prerrogativa. E a prerrogativa vai dar início aí a esse procedimento. Independentemente do mandado de segurança, você pode peticionar protestando para registrar, para depois discutir isso lá na frente no seu recurso ordinário, ou até mesmo pensar no mandado de segurança, você tem as suas medidas. Mas, assim, eu acho que, independentemente da tua atuação como profissional, você tem que chamar a ordem.
porque é uma medida de ordem e de supressão ou de inobservância de prerrogativa. E aí nós vamos ter, obviamente, esse caminho. Quer dizer, veja o resultado. O Dr. Milton acabou de nos posicionar. Vai acontecer. Isso vai. Você já deve ter sido vítima. Não é? Vira e mexe nós temos. Estou com uma audiência em São Paulo que eu pedi procedimento especial. Sai uma publicação designando audiência. Audiência para setembro. Eu entro com a petição, solicitando novamente, sai de novo a mesma publicação anterior. Quer dizer, não aprecia. Né? A gente vai ficando numa situação que, dadas as circunstâncias, é questão de ordem. É questão, você vai ter a tua atuação, mas comunica isso, porque a ordem está aí exatamente para defender os interesses e, na verdade, defender as prerrogativas da advocacia. Se eu tenho um dispositivo, se eu tenho uma decisão do CNJ, um pedido de providências e essa decisão vem sendo reiteradamente desrespeitada, tem que tomar medida. Né? A Comissão de Prerrogativas tem atuado diuturnamente e assim com uma destreza sensacional, que tem conseguido reverter inúmeras atrocidades implementadas por essa falta de empatia. Porque eu acho que o grande problema que alguns juízes têm, juízes, desembargadores, ministros, é exatamente a falta de empatia. Eles estão em outro mundo, ou vivem em outro planeta, ou têm, de fato, uma outra vida. Porque não presenciam. Essa história que o Milton colocou de celular, tá todo mundo aí. No mundo deles, sim. Né? Dificilmente alguém não tem esses instrumentos ou essas ferramentas. Mas não é a realidade. Né? O Dr. Milton pode falar quantos advogados no estado de São Paulo pediram um auxílio de R$100. É um negócio absurdo. Aí você fala, como é que pode? É essa a realidade da classe, é essa a realidade do cidadão brasileiro. Então, o sujeito é desembargador, é juiz, ele está numa outra onda e, infelizmente, falta um pouco, né, de empatia. Lamentavelmente. Saindo de um choque de realidade. Agradeço ao Dr. Gustavo Esquive, é uma grande preocupação nossa. E vou passar para o Dr. Rafael Paniza. Boa noite a todos, grandes amigos aí, colegas. Mestre, quanto tempo, satisfação novamente em revê-lo mais uma vez, poder participar dessa brilhante aula aí, como sempre. Sobre esse assunto que estavam falando, eu acho que até cai da correção parcial. Semana passada eu apresentei uma, o doutor deve saber, o pessoal sabe, eu advogo para o Banco Bradesco algumas coisas, e um juiz estava liberando um valor de R$200 mil como incontroverso após a sentença de embargo de execução. Mesmo o banco apresentando um agravo de petição, o valor incontroverso, na verdade, já tinha sido liberado quando da apresentação dos embargos da execução, e ele estava liberando. Pedimos reconsideração do despacho, negou, indeferiu e acabamos fazendo a correção. Estamos aguardando o julgamento e a suspensão para ver o que dá. Mas já expediu o alvará, com certeza já deve ter levantado o advogado. Né? Mas fazer o quê? Eu acho que esse tema da questão da audiência de instrução, realmente, isso, todas as petições, eu só vi a segunda vara e a quarta vara soltando publicações nesse aspecto de que devemos apresentar se tem acordo, não tem acordo entre as partes, informar testemunhas já, agora, tal, etc. E em todas eu disse que rejeitei este pedido de audiência de instrução virtual. Mas eu acho que semana passada eu fiz uma sustentação oral virtual e lá eu acho que o caminho não tem mais volta. Eu acho que lá e aliás eu achei ótimo isso, né? Porque a gente não precisa sair daqui e até Campinas, São Paulo, onde for, ter todo esse desgaste, ficar esperando, pagar hotel, despesa e tudo mais. Então achei que foi ótimo. Tanto que os desembargadores lá estavam falando que todos estavam gostando muito da ideia, inclusive eles,
Então, eu acho que a sustentação oral não tem mais volta dessa parte oral. Mas é isso aí. Parabéns mais uma vez, parabéns a todos, doutor Davi, por ter organizado esta brilhante palestra. Obrigado, um abraço a todos. O Rafael, exatamente. Eu acho que assim, o que é bom a gente tem que falar. A gente não está aqui para defender ideologia, né? Sim. Tem ganhos e perdas. Tem ganhos e perdas. No caso da oitiva de testemunha, fica difícil. Mas para a gente, principalmente para a gente que mora longe, você poder fazer a sustentação do teu escritório, infinitamente, você vai fazer muito mais sustentação. Sim. Sim, com certeza. Eu tenho certeza. Tem processos que nós gostaríamos de fazer, mas não temos tempo, porque temos outras audiências e tudo mais, e não temos tempo para sair daqui e para lá, e essa questão da sustentação oral eu achei muito boa. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutores, mais alguém quer participar, fazer algum comentário, sugestão? Fiquem à vontade, só ir erguendo a mão aí que eu vou vendo aqui, a gente vai tentando alinhar. Bom, acho que mais ninguém. Doutor Danilo, doutor Henrique Dias. Não, doutor Christian, por favor. Boa noite a todos. Minha primeira vez, né, aqui na comissão. Muito importante. Parabéns, doutor Luiz Carlos. Muito saudade das suas aulas. Sou seu aluno do 8º período. Parabéns. Muito, muito, muito bem exposto. Doutor Davi, muito obrigado pela oportunidade. É isso, só parabenizar mesmo. Doutor Marcelo Henrique, doutor Henri Atic, fui aluno do doutor Henri Atic, que foi aluno do doutor Luiz Carlos. Olha só quanta honra. É isso, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Nós que agradecemos sua participação aqui, doutor Christian. Fique à vontade, será uma honra tê-lo conosco aqui sempre, em todos os nossos eventos. Muito obrigado. Doutores, mais alguém? Bom, então eu vou encerrando aqui, vou passar depois o encerramento para o nosso presidente, mas, professor Luiz Carlos, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meio que em cima da hora, e ainda em data tivemos que cancelar, depois retornar. Nossa, a compreensão do doutor eu não tenho palavras para descrever a tamanha gentileza. Eu gostaria de convidá-los no dia 4 de julho. Nós teremos um curso sobre audiências telepresenciais com os juízes do trabalho, o Dr. Marcel e a doutora Fernanda Amabile. Será a segunda turma. A primeira teve duração de 6 horas, só para ficar a título de curiosidade para os doutores. O Dr. Marcelo Henrique participou, então foi muito proveitoso, com simulações de audiência. Apesar de tudo isso que nós estamos discutindo, eu acho que é um curso extremamente importante para todos. No dia 8 de julho, nós teremos um grupo de estudos com o mesmo tema, e no dia 15 de julho, outro grupo de estudo sobre o ônus da prova, com essa intenção de capacitar os advogados para essa nova Justiça do Trabalho. Professor Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Henrique Dias, da Comissão da Justiça do Trabalho, ao Dr. Danilo Paranhos, da Comissão de Direito Sindical, ao Dr. Gustavo Esquive, que também tem trabalhado incansavelmente para contribuir com a realização dos nossos eventos, e, claro, ao nosso presidente por todo o apoio incondicional para nossos eventos e estando sempre junto conosco e à nossa frente na luta de nossos interesses. Dr. Marcelo Henrique, com a palavra para fazer o encerramento. Doutor Davi, muito obrigado. Reitero aí os parabéns ao Dr. Luiz Carlos Mello. Ouvi-lo é sempre um aprendizado, né, Luiz Carlos? E a sua gentileza nos orgulha ainda mais de tê-lo no nosso quadro, na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Dr. Milton Mello por estar aqui conosco. Claro, viu, Luiz Carlos, que ele está aqui hoje mais por você do que por nós, mas
É sempre grato tê-lo conosco aqui, doutor Milton Mello. Quero cumprimentar e agradecer também. Presidente. Quero agradecer também, sempre. Quero também agradecer o nosso presidente, meu presidente, doutor Henri Hatik, meu irmão que está fazendo as vezes do Luiz Carlos agora na nossa subseção, né? E dizer da minha felicidade ao lado dos colegas aqui presentes. A nossa Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos na ideia da diretoria, é de estarmos juntos. E juntos dividirmos, seja os ônus, seja os bônus. Por isso, nós criamos as comissões, as mais hoje de 80 comissões. Permitir para que os colegas possam se capacitar, que possam se unir, que possam conhecer os outros. Todos nós estamos no mesmo barco. E a subseção está à disposição. Nós temos crescido o número, tem sido crescente o número de pedidos, de pleitos dos advogados pelo WhatsApp, o WhatsApp da subseção. Temos crescido, porque nós reclamamos, às vezes a advocacia reclama na rede social, para o amigo, no churrasco, mas às vezes não reclama para o presidente, não reclama para a diretoria, não reclama para os coordenadores de comissão. E assim, nós estamos criando hoje, né, virtualmente, a possibilidade de qualquer advogado falar conosco. Tem sido crescente, mas ainda eu quero mais. Quero aproveitar essa reunião que nós agora, neste momento, nós estamos em 36 advogados, que possam multiplicar com os outros advogados, que participem. Eu vejo aqui rostos de amigos que vêm participando de outros eventos, de outras reuniões, mas outros rostos desconhecidos, que às vezes nem abre a tela, e isso é normal dos novos tempos, mas é para que a gente esteja juntos. A vontade de nós aqui fazermos é tentar superar as dificuldades. Temos algumas inovações que ficarão, outras nós precisamos pressionar. Por isso estou aqui já acolhendo, em nome da presidência dessa subseção, a apresentação do trabalho que fizerem as comissões da Justiça do Trabalho, como o doutor Henrique Dias propôs, com a redação conjunta, para que nós possamos unir a advocacia em prol dos ensinamentos que o professor Luiz Carlos Mello apresentou. Vamos juntos. Né? A ideia da comissão, das comissões, é exatamente essa. É estar a advocacia representada em cada setor. Este presidente ou qualquer outro, e assim foi com o Milton, nós não somos o dono da verdade. Nós somos um representante, um mandatário por um período. Agora, a advocacia é permanente. A advocacia é de todos nós. E a instituição criada e sustentada, custeada por cada um de nós, ela tem esta missão. A missão de nos representar, a missão de dar a voz para todos nós. Por isso, eu conclamo os colegas, participe mais da nossa subseção. Prestigie os colegas que são coordenadores, que são vice-coordenadores, que integram comissões, para que nós juntos possamos melhorar e atingir hoje, este ano, nós ultrapassamos o número de 6.000 advogados na nossa subseção. Nós estamos representando 12 municípios. São colegas e colegas que estão em cada um dos pontos das instituições da nossa sociedade. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil é cada um de nós, advogados e advogadas. E por isso eu tenho dito, e com isso eu quero encerrar agradecendo a todos. A OAB é nossa, é do coração, é para todos nós. Muito obrigado e declaro encerrado esta atividade da 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Um grande abraço, parabéns a todos.